Fala pessoal, eu tô aqui novamente, quero falar um pouquinho sobre o Wolverhampton, que fez uma grande temporada em 18-19 sob o comando do português Nuno Espírito Santo. O Wolverhampton, que até a temporada passada frequentava a segunda divisão inglesa, a Championship, foi campeão em 17-18 com muita folga, foi sem sombra de dúvidas o melhor time da Championship, da segunda divisão inglesa naquela temporada. Muitos diziam que era um time de primeira divisão jogando a segunda divisão. Isso é verdade, o nível de futebol que apresentou o Wolverhampton para aquela competição era muito alto. Era um futebol muito interessante de se ver, muito objetivo, muito rápido, com um toque de bola muito refinado para para uma realidade completamente diferente do que a gente está acostumado. É uma realidade de segunda divisão, é a segunda linha do futebol. Na verdade, talvez nem segunda linha, terceira, quarta linha do futebol mundial. Apesar de ser a Championship, que é talvez a maior das segundas divisões inglesas, o nível de futebol ainda é bem mais abaixo quando a gente considera um panorama de futebol do mais alto nível. E o Wolverhampton chega à temporada 18-19 com grandes expectativas. Contrata bons nomes, como por exemplo o Rui Patrício e o João Moutinho, que vieram do Sport, né, após ter aquela situação complicada com os dirigentes e com o presidente do Sport. Alguns jogadores saíram, entre eles João Moutinho e Rui Patrício. O Johnny Otto, lateral esquerdo o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, é emprestado ao Wolverhampton. O Raul Jiménez, o centroavante, que também vem de temporadas não tão boas no Benfica. E o Adama Traoré, jogador de velocidade, lado de campo, que tinha jogado no Barcelona, tinha sido dispensado pelo Guardiola, rodou por alguns clubes da Europa, chegou na Inglaterra, jogou no Middlesbrough, fez boas temporadas e foi contratado para jogar a Premier League pelo Wolverhampton em 18-19. Vale destacar que o Wolverhampton, todos tinham grande expectativa sobre o Wolverhampton, porque tinha investido dinheiro para isso, tinha condição, tinha um bom técnico, já tinha feito um bom trabalho, e todo mundo esperava que o Wolverhampton lutasse por vaga em competição europeia. E no início do campeonato, o que a gente viu foi um time que, por mais que tivesse conseguido alguns resultados, por exemplo, empatou com o City na segunda rodada, empatou com o Everton na primeira rodada, era um bom jogo no 2-2, chegou a, por exemplo, empatar com o Manchester United por 1-1, né? Sai perdendo para o Manchester United, vai buscar um empate com o gol do João Moutinho. Então era um time que vinha conseguindo bons resultados, por mais que o desempenho era um pouco abaixo do que a gente esperava. O time jogava num 3-4-3, né? Um trio de zagueiros bem consolidado, que nem era o ponto fraco do time, um quarteto de meio campo com 2 alas e 2 homens de meio campo, João Moutinho e Rubem Neves, e um trio de ataque inicialmente com Alder Costa, Raul Jiménez e Diogo Jota. Rubem Neves, que tinha sido destaque na campanha da segunda divisão, ótimo meio campista, eu vou falar um pouco sobre ele mais pra frente no vídeo. E vendo essa situação onde o Wolverhampton em diversos momentos tinha um desempenho muito ruim em jogo, o Nuno Espírito Santo tenta dar uma modificada, já que nas primeiras rodadas, assim, se não me engano até a 11ª rodada, ele manteve o mesmo time com esse esquema de 3-4-3, né, jogando com 3 homens na frente. E ele decide mudar, ele tira um homem de frente, tira o Alder Costa para preencher o meio campo, coloca o jovem Dendoquer, que tinha se destacado no futebol belga pelo Anderlecht, e aí que o time dá uma virada. Os resultados começam a aparecer ainda mais e o desempenho em campo começa a ser muito mais favorável. Só que aí que tá. O Wolverhampton tinha se destacado na segunda divisão inglesa por um grande desempenho em campo, sendo o time que iria propor o jogo. Na Premier League isso foi diferente em diversos momentos, principalmente jogando contra os times grandes. O Wolverhampton passou a se destacar nos grandes confrontos, principalmente com os times do top 6, porque tinha um estilo de jogo muito eficiente, de jogar atrás, mas que conseguia por meio da triangulação dos 3 meio-campistas. João Moutinho, que dispensa comentários, todo mundo já conhece. O Rubem Neves, que é um português muito bom de bola, que faz muito bem a saída de bola, tem ótimos lançamentos, muito bom passe longo, chegada para definir. E o Dendoquer, que servia muito mais como meio campo defensivo, mas que também tinha chegada. Também era um jogador que sabia como jogar com a bola no pé. A participação dos alas também era muito importante nessa saída de bola rápida do Wolverhampton. Então não era um time que simplesmente se fechava atrás e buscava a bola longa, como o Leicester de 15-16. Era um time que, quando recuperava a bola, buscava a triangulação rápida entre os meio-campistas, as bolas longas, mas bem pensadas, lançamentos precisos, para Raul Jiménez escorar para Diogo Jota, ou para o próprio Diogo Jota tentar um passe mais à frente para o Raul Jiménez, que foram outros 2 grandes destaques dessa equipe do Wolverhampton. E por conta desse estilo de jogo, começou a surgir uma dificuldade com o time do Wolverhampton, que eram os jogos contra os times menores.
chegou a perder pro Burnley, chegou a perder pro Huddersfield, na minha opinião, o pior time do campeonato 2 vezes, né? Então foram alguns problemas que o Wolverhampton enfrentou durante essa temporada. Tinha muita facilidade de jogar contra os times grandes, conseguiu grandes resultados, inclusive o desempenho contra os times do top 6 foi melhor que, por exemplo, os desempenhos de United e Arsenal nessa temporada, para vocês terem uma ideia. Em compensação, contra os times pequenos, conseguia encontrava alguns resultados desfavoráveis justamente por conta desse estilo de jogo. Quando tinha que propor o jogo, encontrou muita dificuldade na Premier League em diversos momentos. Talvez essa tenha sido um ponto negativo do Wolverhampton do Nuno Espírito Santo. Mas justamente esse ponto negativo, por tabela, se transforma em um ponto positivo, que é um treinador de um time. Tudo bem, né? Tinha bons recursos comparado ao que ele ia disputar ali, que era o meio de tabela, disputar com Leicester, Watford, West Ham. Comparado com esses times, ele tinha jogadores do mesmo nível. Comparado com os jogadores do top 6, né, tinha jogadores abaixo, né? Talvez o Rubem Neves e o João Moutinho fossem jogadores de um nível melhor para aquele time. E ele conseguiu, né, tem o mérito de fazer o seu time conseguir se adaptar a situações diferentes. Por mais que contra os times pequenos, como eu falei, o estilo de jogo tenha sido um pouco prejudicado. Eles tenham tido um pouco de dificuldade de executar essa proposta. Contra os times grandes foi diferente. Chegou a ganhar do United, chegou a ganhar do próprio Tottenham fora de casa, ganhou do Arsenal também. Então, eliminou o Liverpool da Copa da Inglaterra, eliminou o próprio United da Copa da Inglaterra também. Então, isso foi uma marca do Wolverhampton nessa temporada, que ao final dela, depois da vitória do City contra o Watford, foi confirmada a presença deles na Europa League. Não ainda na fase final, ainda vai jogar uma pré-Europa League para se classificar, né, para a fase final principal, mas de qualquer forma já é um passo gigantesco. O Wolverhampton pulou uma série de etapas. Ele sai da segunda divisão como um time, obviamente, bem claro, ser um time com um patamar maior que a segunda divisão, chega à primeira divisão, por mais que não apresentasse um desempenho dos melhores, conseguia alguns resultados. O Nuno Espírito Santo modifica muito bem o time, achando um 3-5-2 que funciona muito bem como um futebol reativo, onde os meio-campistas eram essenciais para uma troca de passes rápidas, para confundir o meio-campo adversário e, por meio das bolas longas, acharem Diogo Jota e principalmente o mexicano Raul Jiménez, e os jogos pelas laterais, pelas alas, com Matt Doherty e Johnny Otto, que foram essenciais muitas vezes para acelerar jogos em defesas um pouco mais fechadas, né? Então esse é um grande mérito do Nuno Espírito Santo, conseguir transformar o estilo de jogo do seu time para uma realidade que ele não estava acostumado até então, uma realidade mais competitiva de futebol que ele encontrou na Premier League. As expectativas de Wolverhampton nessa temporada são das mais altas possíveis, mas é fato que o time precisa de reforços. Eu acho que o time, né, precisa talvez de um jogador de meio campo, talvez um homem armador, porque provavelmente tem muita chance de perder o Rubem Neves para um time maior. O próprio Manchester United estava interessado nele, o próprio Manchester City. Não sei como vai se desenrolar isso, mas o elenco precisa se reforçar sim, né? E tem tudo para se transformar aí numa grande pedra no sapato nos times do Big Six. E talvez, né, quiçá um dos nomes para esse representante do campeão do resto, né? Dos times que estão abaixo de Arsenal, City, Tottenham, Chelsea, Manchester United e Liverpool. Então é isso, espero que tenham gostado.